As mãos de Emílio Verono tremiam. E só isso já deveria tê-lo apavorado mais do que qualquer bala já conseguiu. Ele estava no seu escritório privado no alto de um arranha-céu no centro de Chicago, uma fortaleza de carvalho negro e couro italiano, onde até o seu homem de confiança, Franco, precisava bater 3 vezes antes de entrar. E naquela noite, a sala parecia menos um santuário e mais um caixão. Na sua frente, o monitor de segurança militar lançava uma luz azul e fria sobre o rosto dele, esperando uma última senha. Um último clique que confirmaria o seu pior pesadelo, ou o libertaria. Emílio afrouxou o nó da gravata de seda. A mesma gravata que ele havia usado naquela manhã numa reunião com 3 famílias do crime, sem pestanejar. Mas agora ela parecia uma corda se apertando em volta do pescoço. Porque aquilo não era sobre território. Não era sobre dinheiro. Não era sobre dívidas de sangue. Era sobre os seus filhos. Emílio Verono. 37 anos. O homem que controlava o submundo do lado sul de Chicago com um punho de ferro. O homem cujo nome fazia adultos gaguejarem e desviarem o olhar. Esse homem estava com medo. Um medo genuíno. Um medo que ia até os ossos. O tipo de medo que só um pai que já enterrou a própria esposa consegue entender. Apenas 24 horas antes, Emílio havia mandado instalar um segundo sistema de vigilância por toda a mansão. Câmeras do tamanho de um alfinete, escondidas dentro de detectores de fumaça, atrás de quadros abstratos, e até dentro dos olhos de vidro do ursinho de pelúcia da filha. Tudo por causa de Regina Short, a sua noiva, uma loira deslumbrante de uma das famílias mais ricas e antigas de Chicago, que tinha chegado chorando na noite anterior, arregaçando a manga de seda para revelar um hematoma feio no braço branco e sussurrando que a babá, aquela jovem que a tinha chamada Julieta Marin, que cuidava dos gêmeos há 3 meses, tinha atacado na cozinha e a empurrado contra a bancada de mármore. Então Regina se encostou no peito dele e sussurrou as palavras que detonaram qualquer pensamento racional que restava na cabeça de Emílio. Se ela fez isso comigo, Alio, imagina o que ela faz com Noah e Gianna quando você não está em casa. E se ela for alguém que Kowalski colocou dentro das nossas paredes? Só isso bastou. A menção dos inimigos infiltrando o lar dele. A imagem dos seus gêmeos de 18 meses indefesos nas mãos de uma possível espiã. Aquilo o despedaçou. Ele não parou para questionar por que o hematoma parecia estranhamente simétrico. Não parou para lembrar que Julieta nunca havia levantado a voz em 3 meses. Não parou para perceber que as lágrimas de Regina secaram rápido demais. Ele só viu vermelho. Tinha querido resolver aquilo naquela mesma noite, do jeito que o seu mundo resolvia problemas. Permanentemente. Mas Regina o convenceu a não agir com uma lógica que deu calafrios. Você precisa de provas primeiro. Precisa ver para quem ela trabalha. Não comece uma guerra por um erro. Então ele passou a noite instalando câmeras. E amanhã humilhando Julieta, mandando que ela esfregasse cada centímetro do chão de mármore da mansão de joelhos, usando luvas de borracha para não deixar impressões digitais nos móveis, dizendo a ela, com uma voz fria o suficiente para congelar sangue, que se encontrasse uma única mancha quando voltasse, ela não deveria esperar ver o dia seguinte. E no mundo de Emílio, isso não era figura de linguagem. Agora ele estava sentado ali, o dedo parado sobre a tecla Enter do laptop, pronto para assistir o monstro se revelar à distância. Pronto para dar a Franco a ordem de eliminação. Ele pressionou a tecla. A tela se dividiu em 4 imagens. E Emílio se preparou para a violência. Para a negligência. Para a prova de que seus filhos estavam em perigo. Mas o que apareceu na câmera 3, aquela imagem panorâmica da sala principal, banhada pela luz da tarde de Chicago entrando pelas janelas do chão ao teto, não era uma cena de horror. A imagem o atingiu com tanta força que ele teve que segurar a borda da escrivaninha de mogno para não cair de joelhos. Ali, no centro do tapete persa cor de creme, estava Julieta. De joelhos, com o seu uniforme cinza simples e o avental branco, ainda usando as luvas amarelas de borracha porque havia passado o dia esfregando o chão exatamente como Emílio havia ordenado. Mas ela havia parado. No braço direito, ela segurava Noah. A cabeça pequenininha do menino descansava no ombro dela,
os dedinhos agarrando a borda do avental, o rosto completamente sereno. Completamente seguro. No braço esquerdo, ela segurava Gianna. O rostinho da menina estava enterrado no peito de Julieta, a mãozinha agarrando a gola do uniforme, buscando um calor que ela não encontrava em mais nenhum lugar naquela mansão fria. E Julieta estava cantarolando. Os olhos semicerrados, os lábios se movendo numa melodia suave. Sem se importar que os joelhos doíam contra o chão duro. Sem se importar que havia sido tratada como escrava naquela mesma manhã. Sem se importar com nada além dos 2 bebês sem mãe que haviam escolhido os seus braços como refúgio. Emílio Verono, o homem mais perigoso do lado sul de Chicago. O homem que não havia derramado uma única lágrima no funeral da própria esposa, sentiu uma gota quente e pesada rolar pelo rosto e cair sobre a madeira polida da escrivaninha. Ele havia instalado aquelas câmeras para capturar um monstro. E em vez disso, havia encontrado a única prova que importava. A prova de um amor tão puro e tão feroz que fazia cada centavo do seu império parecer trocado. Um amor que ele, o próprio pai daquelas crianças, havia sido cego e partido demais para oferecer a elas. E então, bem no momento em que a culpa começou a esmagá-lo, ele viu algo no monitor que gelou o sangue por um motivo completamente diferente. A porta da sala se abriu e Regina entrou. Mas a mulher que entrou não era a vítima tremendo que havia chorado nos seus braços na noite anterior. Ela se movia como uma predadora. E a verdade real, estava prestes a explodir naquela tela de um jeito que mudaria a vida de Emílio Verono para sempre. Se essa história já está fazendo seu coração acelerar, me faz um favor e aperta aquele botão de curtir para que mais pessoas possam ouvi-la. Compartilha com alguém que precisa de uma boa história hoje à noite. E se você ainda não se inscreveu, aperta o botão de inscrição agora para não perder o que vem a seguir. Agora, voltemos àquela sala. Porque o que Regina fez quando achou que ninguém estava olhando é algo que Emílio nunca vai esquecer. Regina não entrou na sala. Ela deslizou para dentro como uma cobra pela grama. E Emílio, olhos pregados no monitor do seu escritório particular, a quilômetros de distância, percebeu imediatamente a diferença entre a mulher na câmera e a mulher que havia chorado nos seus braços na noite anterior. O vestido valentino cor de creme abraçava o corpo dela como uma armadura da moda. Os loubotins vermelhos batiam no mármore com um ritmo frio e decisivo. O ritmo de alguém que acreditava ser dona de tudo debaixo daquele teto, incluindo as pessoas dentro dele. Sem lágrimas. Sem soluços. Sem ombros tremendo. Só um olhar que varreu o ambiente como se estivesse fazendo um inventário. E um calafrio percorreu a espinha de Emílio quando ele percebeu que aqueles olhos nunca haviam conhecido medo. Nem por um único dia desde que Regina havia colocado os pés na mansão Verono pela primeira vez. Do outro lado da câmera, Julieta reagiu num instante. Sem precisar pensar. Sem precisar que ninguém mandasse. O corpo dela se moveu antes que a mente pudesse acompanhar. Como uma cadela que instintivamente se coloca entre o perigo e os seus filhotes no momento em que fareja uma ameaça. Ela deitou Noah no tapete ao lado de Gianna com tanta delicadeza que o menino nem abriu os olhos. Depois se levantou, alisou o avental branco sobre o uniforme cinza, e abaixou a cabeça. Mas o tronco deslizou levemente para o lado, só um passo, apenas um, o suficiente para colocar o seu corpo magro como um escudo entre Regina e as 2 crianças deitadas no tapete. Emílio percebeu. E o coração dele apertou. Porque Julieta havia feito aquilo sem pensar. Não porque era paga para isso. Não porque tinha medo de ser demitida. Mas porque o instinto de proteger estava gravado em cada músculo do corpo dela, do mesmo jeito que respirar. Boa tarde, senhorita Ashod, disse Julieta, a voz suave com um leve tremor no final. Regina nem se deu ao trabalho de responder. Ela parou no centro da sala, passou um dedo com a manicure perfeita pelo braço da poltrona, verificando poeira. Depois levantou o dedo à altura dos olhos e o examinou como se estivesse estudando um espécime a um microscópio. Então baixou o olhar para Julieta e sorriu de um jeito que Emílio nunca havia visto no rosto dela. O sorriso de uma predadora que sabia que estava no topo da cadeia alimentar e olhava para baixo, em direção à sua presa. Você sabe onde está? Disse Regina,
com um tom leve como se estivesse falando sobre o tempo. Mas cada palavra carregava uma lâmina. Esta é a mansão Verono. Não as favelas do lado sul onde você cresceu. Então quando eu digo que está limpo, significa que não quero ver um único grão de poeira. Ou essa cabecinha sua é pequena demais para guardar uma instrução simples? Sim, senhora, respondeu Julieta, os olhos ainda fixos no chão. O punho de Emílio fechou sobre a escrivaninha até os nós dos dedos ficarem brancos. Porque a voz de Regina chegou pelos alto-falantes com uma clareza cristalina. E ele percebeu que aquela não era a voz de uma mulher traumatizada depois de um ataque. Era a voz de alguém acostumado a dar ordens para pessoas que considerava inferiores. Regina foi até o canto onde o balde de água com sabão estava encostado na parede. Olhou para o chão de mármore que Julieta havia polido a manhã inteira, de joelhos, com as mãos enluvadas, até o piso brilhar como um espelho. Então disse friamente que o chão ainda tinha marcas. E chutou a lateral do balde com a ponta do sapato vermelho. A água com sabão se derramou, espalhando pelo mármore que Julieta havia acabado de limpar, destruindo em 3 segundos o que havia levado horas de ajoelhamento para alcançar. Julieta prendeu a respiração, mas não disse nada. Caiu imediatamente de joelhos, pegou o pano debaixo dos pés de Regina, e começou a enxugar a água. Os joelhos e as luvas amarelas de borracha se destacando contra a pedra branca, uma imagem que fez Emílio render os dentes, porque havia sido ele próprio quem mandou ela usá-las naquela manhã. E então aconteceu. Enquanto Julieta estava curvada de joelhos, limpando a água bem debaixo dos pés de Regina, Regina levantou o pé direito e o desceu. Não foi um passo. Não foi um escorregão. Foi um movimento lento e deliberado, pressionando o salto fino do low bolt nas costas da mão direita de Julieta, que estava espalmada no chão. Pelo microfone, Emílio ouviu o salto render sobre a borracha. E um sibilo escapou da garganta de Julieta enquanto ela puxava a mão para o peito, encolhendo como um animal ferido. Mas ela não gritou. Não chorou. Não olhou para cima. Apenas abaixou mais a cabeça, como se a dor fosse o preço que precisava pagar para continuar ali. Para continuar ganhando dinheiro para Diários e de Rosa. Para não ser jogada na rua mais uma vez. Mas no exato momento em que Regina pressionou o salto para baixo, Emílio viu o que deveria ter visto na noite anterior. Para manter o equilíbrio enquanto ficava sobre um pé só e jogava o peso para aquele salto, Regina estendeu o braço direito para o lado. O mesmo braço que ela havia alegado que Julieta havia agarrado e empurrado contra uma bancada de mármore com tanta força que havia ficado com um hematoma que mal conseguia mover. Esse mesmo braço agora se erguia até a altura do ombro, com a flexibilidade impecável de uma bailarina. Sem uma única contração. Sem um único grimace. Sem o menor sinal de dor sob a seda. Emílio empurrou a cadeira para trás e se levantou de um salto. Ambas as mãos apoiadas na escrivaninha, encarando a tela enquanto a imagem do braço de Regina se movendo livremente, como se nunca tivesse sido machucado, se repetia em loop na sua cabeça. A mentira não desabou aos poucos. Explodiu como um vidro à prova de bala perfurado por um tiro. E por trás dela estava a verdade crua e nauseante. A mulher com quem ele havia dividido a cama por meses acabava de pisar na mão da garota que ele quase havia mandado matar na noite anterior. E toda aquela encenação de vítima era nada mais do que uma peça jogada numa guerra de poder. Uma peça que ele, um chefe da máfia temido em toda Chicago, havia engolido como um idiota. Julieta ainda estava ajoelhada no chão, a mão pisoteada apertada contra o peito, a cabeça baixa, respirando rápido e raso. Quando o pequeno Noah acordou, ele havia adormecido no tapete persa no momento em que Julieta o deitou. O barulho seco dos saltos e a voz gelada de Regina o arrancaram do sono. Agora ele estava sentado, esfregando os olhos com 2 punhinhos, olhando ao redor com aquele olhar sonolento que todo bebê de 18 meses tem quando acorda, buscando instintivamente o que todo filho pequeno busca ao abrir os olhos. Um rosto familiar. Um sorriso. Uma mão estendida. Os olhos de Noah foram para Julieta, encolhida no chão. Depois foram para Regina, parada no centro da sala. E com a lógica simples e absoluta de uma criança que ainda não sabe distinguir o bem do mal, ele engatinhou em direção ao adulto mais próximo.
Emílio viu o filho na tela engatinhando em direção a Regina. E todos os músculos do seu corpo travaram. Ele queria rasgar o monitor. Queria gritar: não! Para! Volta! Mas tudo o que conseguia fazer era ficar ali parado, apertando a borda da escrivaninha com tanta força que o mogno rangeu sob os dedos. Noah chegou aos pés de Regina, sentou ao lado dos lobotins vermelhos, pegou o carrinhotinho de plástico que havia estado segurando enquanto dormia, e o ergueu bem alto, o queixinho levantado, sorrindo com uma boca que ainda não tinha dentes suficientes, cheio da fé inocente de que qualquer adulto ficaria feliz em ver o seu carrinho. Ele balbuciou um som que saiu parecido com K, querendo dizer carrinho. E esperou. Esperou por um sorriso. Esperou pela mão de um adulto descendo para pegar o brinquedo. Esperou pelo uau, que Julieta sempre dizia quando ele mostrava qualquer coisa. Mas o que ele recebeu não foi um sorriso. O grito de Regina rasgou o ambiente como vidro estilhaçando. Não me toque, coisa suja! E antes que Emílio conseguisse até mesmo inspirar de novo, a mão de Regina empurrou com força o ombro de Noah, com toda a força de um adulto irado se chocando contra um corpo de 18 meses que não pesava nem 12 quilos. Noah tombou para trás. As costas bateram no chão de mármore. O carrinhotinho voou da mãozinha e deslizou pelo chão. E o choro que explodiu da boca dele não era o choro da fome ou do cansaço. Era o choro do terror puro. O grito de uma criaturinha pequenininha que não conseguia entender por que estava sentindo dor quando tudo o que queria era compartilhar algo alegre. Gianna, deitada a poucos passos no tapete, ouviu o irmão chorar e reagiu com um instinto de gêmea. A boca se abriu, o rosto ficou vermelho, e ela gritou também. Os dois choros se uniram num coro doloroso que preencheu a sala inteira. Emílio gritou no escritório, o punho descendo na escrivaninha com tanta força que o copo de uísque pulou e se derramou sobre o teclado. Mas na tela, a dezenas de quilômetros de distância, o filho ainda estava naquele chão frio que ele não conseguia alcançar. Mas alguém conseguia. Julieta mudou em menos de um segundo. A garota que havia ficado de joelhos a manhã toda sem ousar levantar a cabeça. A garota que havia sido pisoteada sem fazer um som. A garota que havia engolido cada insulto porque precisava de cada centavo para manter a avó viva. Essa garota desapareceu. O que se levantou do mármore não era mais uma babá. Era algo primordial, sem nome em nenhum idioma, exceto instinto. E se moveu mais rápido do que qualquer segurança que Emílio já havia contratado. Julieta estava ao lado de Noah em 2 passos. Caiu de joelhos, ambas as mãos nas luvas amarelas de borracha voando pela cabeça, pelo pescoço, pelas costas do menino, verificando ossos, couro cabeludo, cada detalhe que o seu treinamento de enfermagem, incompleto, mas gravado na memória, havia treinado nela. A boca sussurrando sem parar. Jules está aqui. Você está bem. Jules está aqui. Até ter certeza de que nada estava quebrado. Nada estava sangrando. Que só existia o medo. Então se levantou, pegou Noah no braço direito, e o menino imediatamente enterrou o rosto no pescoço dela como se estivesse mergulhando num abrigo. O braço esquerdo se estendeu de volta em direção a Gianna, que chorava no tapete, protegendo a menina, formando uma barreira de carne e osso entre as duas crianças e a mulher que havia acabado de empurrar um bebê ao chão. Emílio viu os olhos de Julieta na tela e prendeu a respiração. Não eram mais os olhos baixos a que havia se acostumado nos 3 meses anteriores. Eram olhos fitando diretamente Regina. Ardendo. Sem uma única gota de medo restante neles. E naquele momento, Emílio percebeu que estava testemunhando a coragem mais crua e genuína que já havia visto em toda a sua vida. Mais corajosa do que qualquer homem armado na sua organização. Porque esses homens tinham armas. E essa garota não tinha nada além das mãos nuas envoltas em borracha amarela. Pode me chamar de suja, disse Julieta. E a voz não tremeu. Pode pisar na minha mão. Pode me mandar lamber esse chão se quiser. Mas se você tocar nessas crianças mais uma vez, eu juro por Deus que não vou ficar parada. Os olhos de Regina se arregalaram de choque. Porque em 3 meses, ela nunca havia ouvido Julieta falar mais do que 2 frases seguidas.
E nunca havia ouvido Julieta falar assim, como alguém que não tinha mais nada a perder. Como você ousa? Espumou Regina, avançando um passo, levantando a mão direita bem alto, a palma aberta, pronta para dar uma bofetada. Mas Julieta não fechou os olhos. Não virou o rosto. Não recuou. Ela levantou a mão esquerda, aquela com a luva amarela, à altura do rosto, pronta para parar e bloquear a bofetada. E disse em voz baixa, cada palavra clara como cristal: pode fazer isso. Mas saiba de uma coisa, por essas duas crianças, eu estou disposta a revidar. Não tenho nada a perder. Você tem. A mão de Regina ficou suspensa no ar, tremendo. E Emílio viu na câmera o que havia visto centenas de vezes no submundo. O momento em que um valentão percebe que a presa não tem mais medo. E como todo valentão, de um bandido de rua a uma rainha de sala de estar, Regina recuou. A mão caiu. Mas o rosto se torceu numa máscara de ódio puro. E ela se inclinou em direção a Julieta, baixando a voz num sussurro que o microfone captou sílaba por sílaba. Você acabou. Quando Alio chegar, vou dizer que você empurrou o menino. Que você bateu nele. Você não vai sair desta casa pelos seus próprios pés. Vai sair num saco, porque você sabe como esta casa lida com problemas. Julieta não disse mais uma palavra. Só apertou Noah com mais força, colocou a mão na cabeça de Gianna enquanto a menina se levantava engatinhando, e ficou parada na sala inundada pela luz da tarde de Chicago, como uma estátua de resistência, com duas crianças agarradas a ela como a uma tábua de salvação. Sabendo muito bem que a ameaça de Regina naquela casa não era palavra ao vento. Regina virou as costas para Julieta como se a babá tivesse deixado de existir. E o que aconteceu a seguir fez Emílio perceber que a mulher que havia planejado desposar não era apenas uma mentirosa. Era uma arquiteta da destruição, alguém capaz de construir uma cena de crime e uma vítima do nada. Regina caminhou até o grande espelho decorativo pendurado no corredor que ligava a sala principal ao saguão de entrada. E o que ela fez diante daquele espelho deixou Emílio enjoado de ver. Primeiro, ela levantou ambas as mãos à cabeça e começou a destruir os próprios cabelos, puxando mechas, embaraçando e torcendo até ficarem como se alguém tivesse agarrado com força durante uma briga. Depois inclinou a cabeça, estudou o resultado no espelho com o olhar avaliador de uma diretora verificando uma tomada, e ajustou algumas mechas para parecer mais natural. Em seguida, beliscou com força a carne macia da parte superior do braço esquerdo, exatamente onde havia mostrado a Emílio o hematoma na noite anterior, apertando com o polegar e o indicador com força suficiente para deixar a pele vermelha, depois roxa, torcendo e segurando por alguns segundos antes de soltar. Verificando o resultado. Então beliscando de novo em outro ponto para ficar mais convincente. Sem estremecer. Completamente calma. Como se auto-infligir lesões fosse uma habilidade que havia praticado até a perfeição. Emílio se lembrou do hematoma da noite anterior. E agora entendia por que havia parecido estranhamente simétrico. Por que não havia vindo de nenhum empurrão ou agarrão. Havia sido feito pelas próprias mãos dela, diante de um espelho, com a precisão de uma maquiadora profissional. Depois Regina rasgou levemente a costura do decote do vestido valentino, só o suficiente para parecer que havia sido puxado numa luta, mas sem estragar a estrutura da peça. E Emílio percebeu com repulsa que mesmo encenando uma cena falsa, ela ainda era lúcida o suficiente para proteger a roupa de grife. Essa mistura de crueldade e vaidade fez com que ele entendesse que o coração dela não era de pedra. Era oco. Quando terminou de montar o papel da vítima, Regina voltou à sala e foi até a mesa lateral onde ficava uma escultura de cerâmica abstrata, uma peça que Emílio havia comprado num leilão em Nova York. Ela a levantou com as duas mãos e jogou direto no chão de mármore. O estrondo chegou pelos alto-falantes do escritório como um tiro. Cacos cortantes voaram em todas as direções. Um fragmento maior acertou a canela de Julieta, cortando o tecido do uniforme cinza e deixando um corte longo. E por baixo, uma linha vermelha de sangue. Julieta não gritou. Virou-se apenas para proteger as crianças, dobrando o corpo para baixo, usando as costas como teto para que nenhum caco voasse em direção a Noah e Gianna. Emílio viu o sangue encharcando o uniforme de Julieta.
E teve que se agarrar à borda da escrivaninha porque a raiva que subia nele não era a fúria fria e calculista que ele usava nos negócios. Era a fúria primordial de um homem assistindo os filhos serem ameaçados e a pessoa que os protegia sendo ferida enquanto ele não podia fazer nada. Então Regina tirou o celular do bolso do vestido. E Emílio assistiu à performance mais aterrorizante que já havia visto na vida, mais aterrorizante do que as vezes em que inimigos de verdade haviam olhado nos seus olhos e jurado inocência antes de serem sentenciados. Regina discou o 112, levou o telefone ao ouvido. E em menos de um segundo, a voz dela se transformou completamente, de gelo absoluto para pânico trêmulo. Por favor, me ajudem. Me mandem alguém agora. Estou na mansão Verono, 472 Lakeshore. A babá me atacou. Ela tem uma arma. Acho que é um caco de cerâmica. Ela está ameaçando as crianças. Não sei o que ela vai fazer. Por favor, venham depressa. A voz dela quebrou exatamente onde precisava quebrar. A respiração engasgou exatamente onde precisava engasgar. As lágrimas brotaram no momento exato em que deveriam brotar. Uma performance que, se Emílio não tivesse a câmera, teria acreditado até a última sílaba. Julieta ouviu a ligação do canto da sala onde estava sentada no chão com as crianças. E Emílio viu o rosto dela empalidecer na câmera, porque ela entendia exatamente o que estava acontecendo. Sabia que quando a polícia chegasse, veria uma mulher branca e rica com o cabelo desfeito, o vestido rasgado e hematomas no braço chorando desesperada. E veria uma garota mexicana com uniforme de babá sentada no meio de uma sala destruída. Sabia o que a equação dava neste país. Mas o que realmente fez a pele de Emílio arrepiar foi a segunda ligação. Regina encerrou a chamada ao 112, enxugou as lágrimas com o dorso da mão com a mesma frieza de quem apaga uma luz, discou outro número, um número privado, e a voz voltou ao gelo original. Derek. Acabei de ligar pro 911 reportando uma agressão na mansão Verono. Garanta que você seja o responsável por atender essa ocorrência. Quero essa babazinha presa no ato, acusada de agressão com arma. Quero ela detida sem direito à fiança. Minha família vai lembrar. Você entendeu o que estou dizendo? Emílio ouviu cada palavra pelo sistema de microfones. Derek. Sargento Derek Maloney, da polícia de Chicago. Um nome que Franco havia mencionado uma vez no relatório sobre policiais corruptos ligados a famílias rivais. E agora Emílio entendia que essa segunda ligação não era apenas o ato de uma mulher enciumada tentando destruir uma babá. Era a família Ashore ativando uma peça dentro da polícia de Chicago contra alguém sob o teto Verono. E no mundo de Emílio, aquilo tinha um nome muito específico. Traição. Emílio pegou o celular e ligou para Franco. A mão já não tremia, porque o tremor do medo havia dado lugar à calma morta que todos em Chicago conheciam como o sinal mais perigoso de todos. Franco atendeu depois de um toque. Traga homens para casa agora, disse Emílio, a voz plana como um lago antes de uma tempestade. Tudo mudou. Preciso de 4 homens no portão principal e você na porta principal. A polícia vai chegar em alguns minutos. E um deles, um sargento chamado Derek Maloney, é dos Ashore. Cuide dele do nosso jeito. Emílio fez uma pausa. Franco. Tem uma garota na sala segurando meus filhos. Ela não é inimiga. É a única pessoa que está protegendo eles. Mantenha ela em segurança. Isso é uma ordem. Julieta ouviu Regina encerrar a segunda ligação. E nos poucos segundos de silêncio que se seguiram, ela viu o próprio futuro tão claramente quanto uma sentença já escrita. A polícia viria. Veria uma mulher branca da família Ashore chorando com hematomas e um vestido rasgado. Veria uma garota mexicana em uniforme de babá sentada no meio de uma sala destruída com cacos de cerâmica e água ensaboada. E não precisariam ouvir uma única explicação antes de algemar Julieta. Especialmente com o sargento responsável já recebendo ordens. Ela sabia que podia fugir. A porta dos fundos pela cozinha dava para o jardim. Do jardim, dava para escalar o muro leste e cair no beco que ligava a avenida à beira do lago. Ela havia memorizado aquele caminho sem querer ao longo dos 3 meses,
cada vez que levava as crianças para tomar ar. Mas fugir significava deixar Noah e Gianna naquela sala com uma mulher que havia empurrado um bebê de 18 meses para o chão sem nem piscar. E para Julieta, aquilo não era uma opção. Não era difícil de decidir. Simplesmente não existia no universo de escolhas em que ela vivia. Então ela não fugiu. Fez o exato oposto. Julieta sentou no meio do chão da sala, bem em cima dos cacos de cerâmica que varreu com o antebraço para abrir um espaço limpo pequeno o suficiente para 2 bebês, sem se importar que os fragmentos cortavam a pele pelo tecido rasgado do uniforme. Então puxou Noah e Gianna para o colo, colocou os 2 nas próprias coxas, e virou as costas completamente para Regina, como se aquela mulher tivesse sido apagada do mundo que Julieta estava construindo para as crianças. Noah ainda estava solaçando em soluços, o rosto vermelho e encharcado. Gianna se agarrava à gola de Julieta com 2 mãozinhas trementes. Então Julieta se inclinou perto dos ouvidos deles e sussurrou: "Vamos brincar de tapar os ouvidos. Jules vai cantar e vocês tampam os ouvidos e só escutam a Jules, tá bem? Não escutem mais nada." Então começou a cantar. A canção não tinha nome. Era a melodia que Rosa havia cantado para ela quando tinha 14 anos, encolhida na cama depois do funeral do pai. A melodia que Rosa havia cantado de novo quando ela tinha 16, sentada ao lado da cama da mãe na emergência de um hospital público. A melodia que Rosa havia cantado todas as noites por anos depois disso, quando a menina órfã não conseguia dormir por causa dos pesadelos. Uma canção de ninar em espanhol sem palavras fixas, só sons suaves que Rosa inventava para acompanhar a respiração da neta nos braços. E agora Julieta cantava para 2 crianças que não eram sangue de Rosa, mas que precisavam dela mais do que qualquer um. A voz de Julieta tremeu nas primeiras notas, porque a garganta estava apertada de lágrimas. Mas na segunda linha ela se firmou, suave, quente, baixa e estável, como uma canção de berço vinda de um lugar distante e muito antigo. E Noah parou de soluçar. Os olhos úmidos foram fechando devagar, os dedinhos ainda agarrados ao avental dela, mas o corpinho já amolecendo. Gianna soltou a gola e se enrolou no peito de Julieta como um gatinho, encontrando o único lugar quente naquela casa fria. Regina ficou parada atrás delas, encarando a cena com incredulidade. "Você está cantando", disse Regina, meio rindo, meio com escárnio. "Você está prestes a ir presa, e está sentada aí cantando. Você é completamente louca." Julieta não se virou. Não parou de cantar. Apenas falou entre 2 linhas da canção de ninar, com uma calma que parecia quase irreal. "Chame quem quiser. A polícia, o exército, o que for. Mas os últimos minutos que eu tiver nesta casa serão de paz para as crianças. Não vou permitir que a última lembrança que elas tiverem de mim seja o seu grito." Então voltou a canção, como se a conversa nunca tivesse acontecido. A dezenas de quilômetros de distância, na Interestadual 90, Emílio conduzia o Maserati Levante preto pelo trânsito noturno de Chicago a 140 km por hora, a mão esquerda no volante, o telefone preso no suporte, e através dos alto-falantes do carro, o áudio do sistema de câmeras transmitia ao vivo para dentro do habitáculo. Ele ouviu a canção de ninar de Julieta. Aquela melodia suave em espanhol preencheu o interior forrado de couro, misturada ao sibilo do vento contra o vidro e ao rugido do motor. E rasgou Emílio de um jeito que nenhuma bala ou lâmina jamais havia conseguido. Porque ele estava ouvindo uma garota que quase havia mandado matar na noite anterior cantar os filhos até a calma com todo o amor que tinha dentro de si, enquanto esperava ser presa por um crime que não havia cometido. As lágrimas embaçaram a visão. Os postes e os faróis à frente se transformaram em rastros longos de luz. E Emílio Verono, o homem que não havia rezado nem no dia em que a mãe foi enterrada, nem no dia em que Caterine havia dado o último suspiro na emergência, murmurou um pedido direcionado a ninguém em particular. Direcionado ao vazio invisível acima da rodovia. "Por favor, me deixa chegar a tempo. Me deixa mantê-la em segurança até eu chegar em casa. Vou consertar tudo. Juro que vou consertar."
Em outra estrada cortando o norte da cidade, Franco estava no banco traseiro de um Escalade preto com 4 seguranças, o celular na orelha, emitindo uma série de instruções curtas e silenciosas com a voz plana e sem emoção de alguém acostumado a gerenciar crises. Quando um dos guardas perguntou o nível de prioridade da situação, Franco disse apenas 2 palavras. Nível 1. E todos entenderam que nível 1 na Casa Verono significava: esteja pronto para tudo. O Maserati Levante preto cortou os portões de ferro da mansão Verono numa velocidade que fez o segurança pular para o lado e bater no botão da barreira sem sequer conseguir um cumprimento. Os pneus rangeram sobre o cascalho branco da entrada que Emílio normalmente percorria em 30 segundos. Hoje ele percorreu em menos de 5, travando os freios tão perto dos degraus da entrada que o para-choque parou a menos de uma palma de distância da coluna de mármore. O motor ainda rugia. Porque ele nem se deu ao trabalho de desligá-lo. A porta voou aberta. Emílio saltou para fora, a gravata torta, o cabelo bagunçado de tanto passar a mão suada, os olhos vermelhos das lágrimas e da raiva que havia o aquecido na interestadual como aço bruto numa fornalha. Ele não parecia o chefe polido que Chicago conhecia. Parecia um animal selvagem que havia farejado um intruso na própria toca. Empurrou as portas da entrada com as 2 mãos. O carvalho pesado bateu na parede com um estrondo que fez o quadro no saguão estremecer. As passadas ecoaram pelo corredor de pedra como rufos de guerra. E antes mesmo de alcançar a sala, Regina apareceu na porta, olhos vidrados de lágrimas manufaturadas, o cabelo destruído exatamente como planejado, a manga do Valentino rasgada exatamente onde havia rasgado, e veio em direção a ele como um míssil teleguiado. Ambas as mãos se lançaram e fecharam no braço direito de Emílio, as unhas arranhando o tecido do terno. A boca já disparando o roteiro antes mesmo de o corpo alcançá-lo. Alio, graças a Deus você chegou. Ela me atacou. Ela é louca. Fiquei com tanto medo. As crianças quase se machucaram. Você tem que expulsá-la agora. Chama o Franco para resolver ela. Mas Emílio havia ouvido aquela voz 2 vezes naquele dia. Uma vez pela ligação falsa ao 112. Uma vez pela ligação ao sargento corrupto. E agora ouvi-la sair da boca dela de verdade, em carne e osso, soava tão falsa que lhe deu náusea, como cheirar comida podre embrulhada em papel bonito. Emílio olhou para as mãos de Regina agarradas no seu braço. Para aquelas unhas perfeitas e polidas arranhando o terno. E uma repulsa pura se espalhou do ponto de contato por todo o corpo. Ele não arrancou o braço. Não a empurrou. Fez algo muito pior. Devagar, levantou a mão esquerda e descascou os dedos de Regina do punho um por um, polegar e indicador em cada dedo, como se estivesse retirando uma lesma do tecido com um desprezo tão cortante que parecia engrossar o ar ao redor. Não me toque, disse Emílio. Não foi um grito. Não foi uma rispidez. Foi um murmúrio baixo e áspero vindo do fundo do peito que qualquer pessoa no submundo de Chicago reconheceria como o último som antes de alguém desaparecer da face da terra. Regina ficou paralisada, as mãos ainda suspensas no espaço onde o braço de Emílio havia estado. Os olhos se arregalaram, não em performance, mas em confusão genuína. Porque em meses, ela havia dito qualquer coisa e Emílio havia acreditado. Ela chorava e ele a abraçava. Ela franzia o senho e ele perguntava o que havia de errado. E agora a reação dele não existia em nenhum roteiro que ela havia preparado. Emílio passou por ela sem olhar. O ombro roçou o dela como se ela fosse um fantasma, um objeto, ar. E foi direto para dentro da sala, para o lugar que seus olhos haviam estado procurando desde o segundo em que cruzou o limiar. Ele viu Julieta. Ela estava no canto mais distante da porta, as costas contra a parede, sentada no chão entre cacos de cerâmica e água ensaboada. Os 2 bebês apertados ao peito. As luvas amarelas de borracha já manchadas e com uma marca no dorso da mão direita onde o salto do low bolting havia pressionado. Havia sangue seco na canela, onde o fragmento de cerâmica havia cortado através do uniforme. E os olhos estavam fechados. Julieta não viu Emílio entrar, porque estava esperando. Esperando os passos se aproximarem. Esperando uma mão agarrar pela gola e puxar para cima. Esperando uma ordem do homem que ela conhecia muito bem.
O homem que entendia como lidar com problemas. E na cabeça dela, o que preenchia o espaço não era medo por ela mesma. Era uma prece. Por favor, que alguém gentil cuide das crianças depois que eu for. Por favor, que não as deixem com aquela mulher. Por favor, que alguém avise Rosa que me desculpe por não ter conseguido mandar o dinheiro da diálise este mês. Emílio leu tudo no rosto fechado dela. Leu o medo resignado de alguém que havia sido tratado com tanta crueldade pelo mundo por tanto tempo que não esperava mais nada diferente. E aquilo perfurou mais fundo do que qualquer bala poderia. Ele não se ajoelhou. Ainda não. Porque as sirenes de um carro policial já estavam subindo atrás dos portões, e ele precisava ficar de pé. Precisava ficar entre Julieta e o que estivesse prestes a entrar pela porta principal. Então se posicionou diretamente à frente dela. As costas para a sala. O rosto em direção à entrada. Os ombros largos bloqueando Julieta e os bebês da linha de visão de Regina, que estava rígida do outro lado. E se tornou um muro. Um muro de carne e osso. E desta vez não era Julieta protegendo as crianças. Era Emílio protegendo todos eles. Ele não se virou para olhar para ela. Mas falou baixo o suficiente para que só ela ouvisse, a voz áspera e quebrando na última palavra. Ninguém vai tocar em você. Eu estou aqui. Julieta abriu os olhos. As sirenes da polícia rasgaram o fim de tarde do Gold Coast no momento em que Julieta abriu os olhos e viu as costas de Emílio plantadas como um escudo à sua frente. Ao mesmo tempo, pela direção oposta, um escalade preto dobrou pelos portões. 4 silhuetas saindo em movimentos rápidos e precisos, se posicionando ao redor da entrada da mansão sem que ninguém precisasse apontar, porque eles haviam treinado aquela formação centenas de vezes. Franco saiu por último, ajeitou a gola do casaco, e caminhou direto pela porta principal com o passo firme de um homem que nunca se apressa, mas sempre chega no momento exato. 2 viaturas pararam atrás do Maserati, que ainda estava ligado. 4 portas se abriram ao mesmo tempo. Mas apenas 2 policiais avançaram em direção à casa. O da frente era um jovem de rosto duro, com a mão descansando no coldre do jeito que o protocolo exige quando uma arma foi reportada. Meio passo atrás vinha o sargento Derek Maloney, expressão esculpida em pedra, mas os olhos varrendo rapidamente os lados ao notar os 4 seguranças de Franco postados como estátuas em ambos os lados dos degraus. E Emílio soube imediatamente, pela forma como Maloney caminhava, que o sargento estava avaliando se o serviço que Regina havia lhe encomendado valia a pena ser feito naquelas condições. Polícia de Chicago, chamou o policial jovem da porta que Emílio havia deixado escancarada. Quem estiver dentro, venha para uma área visível. Emílio saiu da sala principal para o saguão, calmo, ambas as mãos erguidas à altura dos ombros, as palmas abertas para frente, a postura universal que qualquer americano que entende a lei assume quando a polícia entra num imóvel. Sou Emílio Verono, o proprietário, disse, a voz uniforme, cada palavra limpa. Estou desarmado. Não há ameaça nesta casa. E tenho gravações em vídeo mostrando que a chamada de emergência que vocês receberam foi completamente encenada. O policial jovem parou para avaliar. Os olhos varrendo Emílio, depois a sala atrás dele, os cacos visíveis, a água espalhada, a mulher loura encostada na parede à esquerda com o rosto em pânico. E no canto mais distante, a garota com o uniforme de babá sentada no chão segurando 2 bebês. Maloney se aproximou, ombro a ombro com o colega mais jovem. Havia identificado Julieta e começou a se mover em direção a ela, a mão indo para as algemas presas no cinto. Senhor, recebemos um relato de agressão com arma. Preciso separar a suspeita primeiro. Depois podemos revisar as provas. Mas Emílio não recuou nem 1 centímetro da posição onde estava. Sargento, disse Emílio, ainda polido, mas cada palavra pesada como chumbo, respeito o seu procedimento. E estou pedindo que respeite o meu direito, como proprietário desta residência, de apresentar provas antes que qualquer pessoa sob meu teto seja tocada. O vídeo tem menos de 10 minutos. Pode assistir agora mesmo na tela desta sala. Se depois de assistir ainda quiser prender alguém, não vou interferir. Mas acho que vai querer prender a pessoa certa. O policial jovem olhou para Maloney,
depois para Emílio, e assentiu. Porque juridicamente o pedido era correto. E porque o instinto de um policial novo lhe dizia que algo naquela cena estava errado, a sala parecia limpa demais para uma agressão com arma. A mulher que alegava ser a vítima estava muito longe das crianças que dizia estar protegendo. E a garota sendo acusada segurava os bebês com uma ternura que nenhum criminoso conseguiria fingir. Emílio voltou para a sala, pegou o controle da mesa de centro, ligou a televisão de 85 polegadas instalada na parede principal, abriu o aplicativo de segurança no celular e transmitiu Virelesli para a tela. E de repente, a sala se encheu de imagens tão nítidas que você podia contar as motas de poeira flutuando à luz do sol. A gravação começou no momento em que Regina entrou na sala. E todos assistiram. Na tela, Regina aparecia com aquele andar frio. Os insultos cortando pelos alto-falantes da televisão como lâminas. Cabecinha vazia. Coisinha patética. Depois o salto vermelho descendo sobre a mão de Julieta, captado em close pelo ângulo da terceira câmera, tão claro que dava para ver o amarelo das luvas de borracha sendo amassado sob o bico fino. Depois Noah engatinhando para mostrar o carrinho, e o empurrão de Regina aparecendo ainda mais brutal na tela gigante do que havia aparecido no celular de Emílio. A mão de um adulto se chocando no ombro de um bebê de 18 meses. O corpinho pequeno tombando para trás no mármore. O grito explodindo pelo som surrando e ricocheteando nas paredes até o policial jovem fechar a mandíbula. E até Malone teve que virar o rosto por um segundo. O vídeo continuou. Regina diante do espelho, destruindo deliberadamente os próprios cabelos. Beliscando hematomas no próprio braço com precisão nauseante. Rasgando o vestido. Quebrando a escultura de cerâmica. Depois a ligação ao 112 com o pranto impecável, que chocava violentamente com o rosto de gelo que a câmera mostrava. E finalmente a segunda ligação. A voz plana de Regina ordenando a Derek Malone que prendesse Julieta e a acusasse de agressão com arma. Minha família vai lembrar. Você entendeu o que estou dizendo? O nome de Malone ecoou pelos alto-falantes. E o policial jovem virou devagar a cabeça para olhar para o colega com uma expressão que Malone entendeu que significava: tudo acabou de mudar. A sala ficou em silêncio. Regina estava encostada na parede à esquerda, o rosto branco como giz, a boca aberta, sem nenhum som saindo. Porque pela primeira vez na vida, ela não tinha roteiro para aquela situação. O policial jovem falou primeiro. Senhor Verono, o que acabei de assistir mostra sinais claros de montagem de cena e comunicação falsa de crime, nos termos do artigo 721 do Código Criminal de Illinois. Vou registrar isso e recomendar uma investigação. Então se virou para Malone. Sargento, acho que precisamos ter uma conversa privada sobre essa segunda ligação no vídeo. Mas Malone não teve chance de responder. Porque Franco apareceu ao lado dele como um fantasma, uma mão pousando no ombro do sargento com uma amizade que não era real, e a boca se aproximou do ouvido de Malone, sussurrando algumas palavras que mais ninguém conseguiu ouvir. O efeito foi imediato. A pele de Malone foi do vermelho ao cinza em menos de 2 segundos. As pupilas contraíram. A mandíbula travou. Ele saiu debaixo da mão de Franco, caminhou até a porta sem dizer mais uma palavra, entrou no carro, sentou no banco do motorista, e ficou esperando. Com o rosto de um homem que acabou de ver a própria carreira e a própria liberdade penduradas por um fio. Emílio virou-se para Regina. Ela ainda estava contra a parede, os dedos fundindo no papel de parede como se o chão tivesse inclinado. E quando os olhos dela encontraram os de Emílio, ela viu pela primeira vez algo no olhar dele que nunca havia visto direcionado a ela. Nada. Não raiva. Não tristeza. Não ódio. Só o vazio total de alguém que havia apagado sua existência. Você tem 2 opções, disse Emílio, a voz lisa, sem uma ondulação sequer. Primeira, você deixa Illinois em 24 horas. Desaparece da minha vida e da vida dos meus filhos. E em troca, esse vídeo fica trancado no meu cofre onde ninguém o vê. Segunda, você fica. E amanhã cedo, o vídeo e a gravação de você subornando o sargento Malone chegam numa mesa do FBI, porque subornar a polícia é crime federal, não estadual,
E nenhum advogado dos Ashore pode fazer isso sumir. E vou garantir que seu pai receba uma cópia no mesmo dia. Regina encarou Emílio. Olhou para o policial jovem fazendo as anotações do relatório. Olhou para a porta onde Franco estava de braços cruzados com 4 sombras atrás dele. Depois olhou para Julieta, ainda no chão segurando os bebês. E Julieta não a olhou de volta com ódio ou triunfo. Olhou para Regina com os olhos tristes de alguém assistindo uma criatura miserável se destruir. E foi aquela pena, a pena da babá pobre que ela tanto desprezava, que finalmente perfurou a armadura do orgulho de Regina Ashore. Eu vou embora, disse Regina, a voz tremendo, sem se parecer com nenhuma versão que Emílio já havia ouvido. As mãos agarraram a bolsa Hermes da poltrona. Os pés vacilaram nos loubotins vermelhos enquanto ela atravessava a sala, o saguão, em direção à porta principal, cada passo mais rápido que o anterior, até que virou uma corrida, o barulho seco dos saltos no mármore diminuindo, e então cortando completamente quando a porta do carro bateu e um motor rugiu, e Regina Ashore deixou a mansão Verono pela última vez. Franco observou ela partir, levou a mão ao fone de ouvido e disse secamente: "Sigam ela." Relatório a cada hora até ela estar num avião. Então se virou e deu a Emílio um único aceno curto que significava: "Feito, chefe." O policial jovem terminou a papelada, entregou a Emílio para assinar, assentiu com a cabeça e saiu. O movimento arrastou consigo o sargento Malone, que já esperava no carro com a expressão de um homem que acabou de ver a própria sorte pendurada por um fio. As viaturas partiram em silêncio. Sem sirenes. Sem luzes. E a mansão Verono afundou na primeira quietude desde que Regina Ashore havia entrado naquela sala naquela tarde. A porta principal se fechou. E pela primeira vez em horas, não havia mais barulho de saltos, nem gritos, nem sirenes, nem cerâmica quebrando, nem choro. Nada além do silêncio pesado de uma casa que havia acabado de sobreviver a uma guerra e estava aprendendo a respirar de novo. Franco ficou parado no saguão principal olhando para a sala com os olhos de um homem que havia servido a família Verono por 20 anos. Então fechou silenciosamente a porta da sala por fora, dando privacidade a Emílio e Julieta sem que ninguém precisasse pedir. Porque Franco sempre sabia quando o patrão precisava de proteção e quando precisava desaparecer. Dentro da sala, a luz da tarde havia passado do dourado mel para o laranja profundo, derramando pelos vidros do chão ao teto uma gentileza que contradizia a destruição abaixo. Cacos de cerâmica branca brilhavam no mármore como fragmentos de osso. A água com sabão havia começado a secar em riscas opacas. O balde estava tombado de lado. O tapete persa havia sido arrastado para fora do centro. E no meio de todo aquele caos, Julieta havia começado a limpar. Emílio ficou parado a alguns passos, observando ela segurar Giana, adormecida no ombro dela de puro esgotamento, com um braço, enquanto o outro se abaixava para pegar caco após caco e guardar na dobra do avental. Noah estava enrolado no tapete ao lado, dormindo também, o polegar na boca. E Julieta limpava. Não porque alguém mandou, mas porque era o que ela sabia fazer. O reflexo de alguém que havia passado a vida inteira limpando a bagunça dos outros e não sabia parar, mesmo quando era ela que estava sendo esmagada pela bagunça. "Desculpe a bagunça, Sr. Verono", disse Julieta sem levantar o olhar, a voz rouca de tanto chorar e cantar. "Vou limpar tudo agora mesmo. Desculpe a escultura. Sei que era cara. Vou pagar com o salário se o senhor me deixar parcelar. E o chão, vou passar o pano de novo. Só preciso deitar a Giana e então vou." A gagueira parou. Porque Emílio se moveu. Ele não deu um passo. Ele caiu. O joelho direito bateu primeiro no chão. Depois o esquerdo. Direto na água ensaboada e nos cacos de cerâmica. As calças do terno cinza escuro encharcaram em segundos. Um fragmento cortou o tecido, e talvez a pele embaixo, mas Emílio não estremeceu. Ele se ajoelhou até ficar no mesmo nível dos olhos de Julieta. E pela primeira vez em 3 meses, desde o dia em que ela havia entrado naquela casa, os dois se olharam sem a distância de alguém em pé acima e alguém ajoelhado abaixo. Apenas 2 pessoas no mesmo plano. Ambas molhadas. Ambas sujas.
ambas carregando feridas causadas por outra pessoa. Julieta recuou quando viu ele se ajoelhar. O primeiro instinto foi se afastar. Porque na experiência dela, quando o poder se aproximava de uma postura baixa, muitas vezes era para atingir de um ângulo que ela não podia desviar. Mas Emílio não levantou a mão. Ele a ofereceu. A palma virada para cima. E esperou. Ela encarou aquela mão. A mão que havia assinado a ordem de instalar as câmeras para vigiá-la. A mão que havia segurado um copo de uísque enquanto a mandava esfregar o chão de joelhos. A mão que ela havia acreditado esta manhã seria a última coisa que veria antes de tudo acabar. E agora estava aberta à sua frente. Não fechada. Não ameaçando. Só esperando. Julieta colocou a mão esquerda na dele, ainda dentro da luva amarela suja. E Emílio fechou os dedos com delicadeza ao redor dela. Como quem segura uma borboleta. Então, com a outra mão, ele começou a tirar a luva esquerda. Devagar, deslizando os dedos sob a borracha no pulso dela e enrolando para baixo. A borracha se esticou, depois cedeu, separando da pele com um pequeno som úmido. E por baixo dela, a mão nua de Julieta apareceu, vermelha, a pele seca e rachada de tanto ficar encharcada em sabão e produtos químicos toda a manhã. As pontas dos dedos levemente inchadas. As unhas cortadas curtas e limpas, mas as cutículas descamando de desidratação. Emílio colocou a luva esquerda no chão entre eles. Depois pegou a mão direita e fez o mesmo, tirando a segunda luva com cuidado. E quando a borracha deslizou do dorso da mão direita, ele viu a marca vermelha profunda onde o salto do low bolting de Regina havia pressionado. A pele intacta, mas o hematoma já florescendo. E a mão dele pausou por um instante, o polegar instintivamente roçando a marca, como se a ternura pudesse apagá-la. Então colocou a segunda luva ao lado da primeira no chão. As duas luvas amarelas deitadas entre eles como pele de cobra que havia sido trocada. E o olhar dele foi da mão ao pulso, ao antebraço, e parou. Uma cicatriz. Uma linha longa correndo do meio do antebraço esquerdo até o cotovelo. A pele levemente fora da linha natural, mais clara que a carne ao redor. O rastro de uma ferida antiga que havia cicatrizado, mas nunca desaparecido. Emílio encarou a cicatriz. E a mandíbula dele fechou. Quem fez isso? Perguntou ele, a voz baixa e perigosa de um jeito que Julieta nunca havia ouvido antes. Não raiva direcionada a ela. A voz de alguém procurando um nome para adicionar a uma lista. É antiga, Sr. Verona, disse Julieta, tentando puxar a mão de volta. Mas Emílio não soltou. Não apertou com força, apenas segurou firme o suficiente para ela entender que ele estava pedindo uma resposta de verdade. E que precisava dela. Meu empregador anterior, ela admitiu por fim, os olhos caindo para o chão. Minha família sempre trabalhou para famílias poderosas como a sua. A patroa jogou um copo em mim porque disse que eu havia roubado a pulseira de prata dela. Mas eu não tinha pego. Depois encontraram debaixo da almofada do sofá. Mas eu já havia sido demitida, e o corte já havia virado cicatriz. Não dói mais. Está bem, sério. Emílio olhou para a cicatriz. Para as mãos rachadas. Para o hematoma no dorso da mão direita. Para o sangue seco na canela onde a cerâmica havia cortado através do uniforme. Então olhou para o rosto dela, exausto, os olhos inchados e vermelhos de tanto chorar, e ainda assim belo da forma que a verdade é sempre bela. Sem batom, sem seda, sem fantasia. E sentiu cada ferida no corpo dela como uma acusação contra cada pessoa que já havia tido poder sobre ela e abusado. Inclusive ele próprio. A partir de hoje, disse Emílio. A voz rachou no meio, como vidro trincado. Tudo que já te machucou importa para mim. Tudo. Mesmo as coisas que você diz que não doem mais. Mesmo as coisas que você precisou aguentar por tanto tempo que esqueceu que nunca mereceu aguentar. Julieta levantou a cabeça e o olhou. De verdade. Pela primeira vez, encontrando os olhos dele sem baixar os seus. E havia a confusão de alguém ouvindo um idioma completamente novo. Emílio não soltou a mão dela.
Fechou um pouco mais os dedos, só o suficiente para ela sentir o calor sendo pressionado através da pele áspera. E continuou. Me desculpa, Julieta. Me desculpa por ter mandado você esfregar o chão de joelhos esta manhã como se você não fosse humana. Me desculpa por ter olhado para você com olhos envenenados e enxergado uma inimiga onde só havia alguém que salvou os meus filhos. Me desculpa por ter quase permitido que você fosse destruída por uma mentira que eu deveria ter enxergado desde o primeiro segundo se não estivesse cego. E mais do que qualquer coisa, me desculpa por ter sido uma das pessoas que te machucou. Não sou diferente daquela mulher que jogou um copo em você. Só usei palavras no lugar de vidro. Mas o corte é o mesmo. Julieta não conseguiu falar. As lágrimas deslizaram em silêncio pelo rosto dela e caíram sobre a mão dele, a mão que estava segurando a dela. E Emílio curvou a cabeça, encostou a testa no dorso da mão rachada dela, fechou os olhos, e ficou assim. A testa de um chefe da máfia pressionada contra a mão de uma babá. Uma imagem que ninguém em Chicago acreditaria se visse. E ainda assim era mais real do que qualquer coisa que Emílio havia feito em anos. Gianna se mexeu no ombro de Julieta, fazendo um pequeno som no sono. Noah se virou no tapete, buscando calor. E entre duas crianças dormindo, entre cacos e sabão secando, entre duas luvas amarelas no chão como relíquias de uma vida velha que havia acabado de terminar, duas pessoas ajoelhadas se encaravam em silêncio. E pela primeira vez desde que Catherine havia morrido, aquela casa sentiu algo que se assemelhava à paz. 2 semanas depois da noite em que as luvas amarelas ficaram no chão entre os cacos, a mansão Verono havia mudado. Julieta tinha o próprio quarto ao lado do quarto das crianças. Não havia mais uniforme cinza, nem avental branco. Rosa havia sido transferida para o Northwestern Memorial para fazer diálise 3 vezes por semana sob supervisão do Dr. Calavai, pago por Emílio. E toda vez que Julieta tentava falar em devolver o dinheiro, Emílio apenas a olhava e mudava de assunto. Mas a nova paz ainda era pele crua. E naquela noite, uma tempestade de verão vinda do lago Michigan a rasgou aberta. O trovão sacudiu a fundação. O relâmpago transformou os quartos num estúdio fotográfico assombrado. E às 3 da madrugada, um grito cortante e estrangulado cortou o vento e desceu pelo corredor, arrancando Emílio de um sonho em que ele estava parado num corredor de hospital, ouvindo o monitor cardíaco de Catherine se achatar numa linha reta. Ele correu descalço até o quarto das crianças e travou na porta. Gianna estava no berço. O rosto vermelho ardendo, encharcado de suor, o corpinho arqueando e caindo. E o som saindo da boca dela não era choro normal. Era uma tosse áspera em latido entrelaçada com um assobio metálico. Cada vez que ela tentava inspirar, a via aérea fechava. Emílio levantou Gianna nos braços. O calor da febre transferindo pelas mãos como tocar num fogão. A menininha tremendo enquanto lutava por cada gole de ar. E ele ficou parado no meio do quarto segurando a filha enquanto os pés não se moviam, porque a memória chegou como uma onda. Catherine havia respirado assim antes de parar de respirar. Ele havia ficado impotente assim antes, também. E o medo de perder mais uma pessoa paralisou o chefe da máfia que havia controlado centenas de homens. Laringite aguda. A voz de Julieta cortou o pânico dele da porta, calma e clara. Ela havia acordado com o choro, o cabelo solto, descalça, mas os olhos completamente alertas. Ela se aproximou, pressionou o dorso da mão na testa de Gianna, inclinou a cabeça, e escutou a tosse em latido com a concentração focada de um treinamento de enfermagem pela metade que ela nunca havia tido permissão de transformar em diploma. A mudança de pressão da tempestade desencadeou, disse ela. A laringe está inflamada, por isso está difícil respirar. Precisamos de vapor agora. Leva ela para o banheiro principal. Abre a torneira de água quente no máximo. Fecha a porta bem fechada. Rápido, Emílio. Pela primeira vez desde que o pai havia morrido, Emílio recebeu uma ordem de alguém e obedeceu sem um segundo de hesitação. Ele carregou Gianna até o banheiro de mármore branco, abriu as 2 torneiras quentes no máximo, vedou a porta de vidro. E o ambiente virou uma câmara de vapor em menos de 1 minuto. Julieta sentou na tampa do vaso sanitário, pegou Gianna, a posicionou para frente no colo para abrir a via aérea,
uma mão apoiando as costas, a outra massageando o peito em círculos lentos, respirando devagar e de forma exagerada para que o bebê pudesse acompanhar o ritmo. O vapor quente entrou na via aérea inflamada, afrouxando o revestimento. E depois de alguns minutos, a tosse em latido foi suavizando. O assobio diminuiu. Giana ainda tinha febre, mas respirava mais fundo, os olhos derivando para o sono de esgotamento. Emílio escorregou para o chão úmido, as costas contra a parede, suor, vapor, água e lágrimas se misturando no rosto. Observando Julieta manter a filha viva durante o perigo, sentindo-se inútil e grato ao mesmo tempo. Então Julieta começou a cantarolar. Não era a canção de ninar em espanhol que ela havia cantado naquela tarde. Era outra melodia. Sem palavras, apenas notas simples se repetindo como uma espiral de sono. E na terceira nota, Emílio sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Porque ele conhecia aquela melodia tão bem quanto o próprio coração. Catherine havia composto aquela música. Sentada ao piano de cauda nos últimos meses de gravidez, gravando-a numa pequena caixinha de música de madeira que havia colocado no berço. E depois que Catherine morreu, Emílio havia empurrado a caixinha para o fundo do armário de brinquedos, porque ouvir aquela melodia era como ser cortado vivo. Aquela música, sussurrou Emílio, a voz quebrando. Como você a conhece? Julieta parou de cantarolar, olhou para ele, e entendeu. Encontrei a caixinha de música no armário de brinquedos, disse ela suavemente. Giana não parava de chorar, mas toda vez que eu abria a caixinha, ela se acalmava na hora. Então memorizei a melodia para cantar quando a caixinha não estivesse por perto. Não sabia que ela pertencia a alguém. Me desculpa se não devia ter feito isso. Emílio não conseguiu responder. Curvou a cabeça, cobriu o rosto com as duas mãos, e chorou. Não as lágrimas silenciosas, mas o soluço reprimido de um ano inteiro se soltando de uma vez num banheiro cheio de vapor. E Julieta não disse uma palavra. Simplesmente continuou segurando Giana, agora dormindo tranquilamente, e continuou cantarolando a melodia de Catherine, deixando aquela canção embalar a filha no sono, e ao mesmo tempo dando ao pai permissão para chorar a mãe sem que ninguém o julgasse. E ela entendeu que naquela noite não havia salvo apenas Giana de uma laringite aguda. Havia salvo algo que Emílio havia enterrado junto com Catherine e acreditado que nunca mais conseguiria desenterrar. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado, deixando o céu de Chicago limpo como vidro lavado, e o jardim da mansão Verona exuberante e brilhante, a água reluzindo nas folhas sob o primeiro sol. Na varanda dos fundos, Agnes havia preparado o café da manhã. Frutas fatiadas, panquecas, suco de laranja e uma chaleira de café quente. Mas a diferença não era a comida. Era onde as pessoas estavam sentadas. Julieta estava à direita de Emílio. Não em pé atrás dele esperando ordens. Não comendo às pressas as sobras numa cadeira de canto na cozinha. Mas sentada ao lado dele, na mesma mesa, com as duas crianças batendo colheres de plástico nas bandejas das cadeirinhas. Ela usava um vestido linho verde-oliva que Agnes havia comprado. O cabelo solto sobre os ombros, ainda levemente úmido do banho. Sem avental. Sem luvas. Apenas uma mulher de 27 anos tomando o café da manhã ao sol da manhã. E aquela normalidade, depois de tudo o que havia acontecido, era a coisa mais extraordinária de todas. Emílio pegou a cafeteira e serviu na xícara de Julieta antes de servir a própria. Um gesto tão pequeno que era quase invisível. E ainda assim destroçou a ordem que havia governado aquela casa por 3 meses. Porque durante 3 meses, havia sido Julieta quem servia para ele. E agora era ele quem servia para ela. E quando ela encarou a xícara e depois olhou para ele com confusão, Emílio disse apenas: "Café esfria rápido. Bebe." Eles comeram ao som do riso balbuciante de Noah tentando enfiar um pedaço de banana na orelha de Giana, e Giana gritando de protesto. A menina estava completamente bem depois da noite anterior, só a voz ainda um pouco rouca. E dentro daquele barulho feliz, Emílio olhou para Julieta e perguntou num tom gentil que ela nunca havia ouvido vindo dele antes: "Me fala sobre você. Não sobre o trabalho ou a rotina das crianças. Sobre você. Quem é Julieta Marin?"
Julieta colocou o café sobre a mesa, olhou para o jardim por um momento, e então contou. Sem melodrama. Sem polimento. Na voz estável de alguém que viveu com o sofrimento por tanto tempo que ele se tornou fato, não tragédia. O pai havia sido baleado e morto num assalto a um mercadinho do lado sul quando ela tinha 14 anos. Ele só estava no lugar errado na hora errada. A bala não era para ele. Mas ele morreu assim mesmo. A mãe foi diagnosticada com câncer de ovário 6 meses depois do funeral, e morreu quando Julieta tinha 16. Rosa, a avó, vendeu tudo o que tinha para criá-la. Julieta se matriculou num curso de enfermagem comunitário com uma bolsa parcial. Mas quando Rosa ficou doente com insuficiência renal, Julieta teve que abandonar a escola e trabalhar como babá, porque era o único emprego que pagava o suficiente para sobreviver e cobrir as contas do hospital. As duas famílias antes da Verona a haviam acusado falsamente de roubo para demiti-la e ficar com o salário do final do mês. A cicatriz no braço era uma lembrança da segunda patroa, que havia jogado um copo nela por causa de uma pulseira de prata que havia caído debaixo de uma almofada de sofá e sido culpada de Julieta. Quando terminou, ela olhou para Emílio e disse: Não estou te contando isso para que você sinta pena de mim. Estou te contando porque você perguntou. Emílio ficou quieto por um momento, girando a xícara de café no pratinho. Depois disse: O Dr. Calava vai verificar Rosa semanalmente a partir de agora. E eu cobrirei todos os custos do tratamento. Sem limite, sem prazo de encerramento. Julieta sacudiu a cabeça imediatamente. Não, Sr. Verono. Não posso aceitar isso. É demais. Vou encontrar uma forma de devolver ao longo do tempo. Emílio pousou a xícara e encontrou os olhos dela. Isso não é caridade, Julieta. É uma dívida. Você salvou os meus filhos de Regina. Salvou a Giana ontem à noite. Manteve a música de Catherine viva nesta casa quando eu a havia enterrado. Não existe uma quantia de dinheiro que pague essas coisas. Mas posso garantir que a mulher que te criou da forma que você é não morra porque falta dinheiro para a diálise. E é isso que vou fazer, quer você concorde ou não. Julieta abriu a boca para argumentar de novo. Mas viu nos olhos de Emílio o que havia visto na noite anterior no chão do banheiro. Não a pena de um homem rico estendendo algo para uma garota pobre, mas a determinação de alguém tentando fazer certo depois de ter feito errado muitas vezes. E ela fechou a boca. Deu um pequeno aceno com a cabeça, os olhos úmidos. Obrigada, disse ela. Só 2 palavras. Mas do jeito que elas disse, pesavam mais do que qualquer discurso. Emílio estendeu a mão através da mesa, não agarrando a dela, apenas descansando a mão dele ao lado da dela sobre a madeira. Um convite sem pressão. E depois de uma pausa, Julieta colocou a mão em cima da dele. Pele contra pele, sem borracha amarela entre eles. E ambos sentiram uma pequena corrente passar pelo ponto de contato, quente e clara como a luz do sol que banhava a mesa. E nenhum dos dois se afastou. As semanas que se seguiram passaram. E a mansão Verona mudou, não com martelos ou tinta nova, mas com coisas muito menores. Emílio começou a chegar mais cedo em casa. No começo, só 30 minutos. Depois 1 hora. Depois, em alguns dias, cancelava uma reunião inteira da tarde, e Franco apenas levantava uma sobrancelha e não perguntava nada. Cada vez que voltava, não subia mais direto para o escritório do 2º andar. Ia direto para a sala, onde Julieta estava no tapete brincando com as crianças. Na primeira vez em que Emílio sentou no chão ao lado do filho, ficou rígido como uma tábua, sem saber onde colocar as mãos ou as pernas. Noah olhou como um estranho, depois virou e foi engatinhar em direção a Julieta. E Emílio sentiu como se tivesse acabado de ser rejeitado pelo próprio filho da forma mais cruel da terra. Mas Julieta não deixou ele sentar ali sozinho. Pôs um bloco de madeira na mão dele e disse: Constrói uma torre. Noah vai lá derrubá-la. Fica fazendo isso. Crianças gostam mais de derrubar do que de construir. E Emílio construiu torres com as mãos que haviam assinado contratos milionários. E Noah engatinhou e as derrubou rindo.
Então Emílio construiu de novo, e Noah derrubou de novo. 1, 2, 3, 4 vezes. E na quinta vez, Emílio estava rindo também. Julieta ensinou ele a trocar fraldas, e ele errou 3 vezes seguidas até Noah protestar com toda a voz. Ensinou a temperatura certa do leite testando no dorso da própria mão. Ensinou histórias de ninar mudando a voz de cada personagem. E ele tentou fazer voz de dragão e saiu parecendo Franco. Então Julieta explodiu numa gargalhada e teve que cobrir a boca para não acordar Gianna, que havia acabado de adormecer. Ele descobriu que ria mais em casa do que em qualquer lugar. Mais do que em salas de reunião, mais do que em clubes, mais do que em qualquer lugar que havia entrado desde que Catherine morreu. Numa noite, as crianças estavam dormindo. Emílio estava na biblioteca com um uísque, lendo relatórios financeiros. Julieta estava na poltrona do outro lado do cômodo com as pernas enroladas, lendo um velho livro de enfermagem que havia guardado de antes de abandonar o curso, a lombada gasta e soltando, as páginas dobradas e marcadas a lápis. A luz da mesa lançava um brilho quente sobre o rosto dela. E Emílio percebeu que havia parado de ler o relatório em algum momento. Estava apenas observando. Observando a forma como ela franzia o senho quando um trecho ficava difícil. A forma como o dedo dela seguia as linhas, as mãos ainda ásperas mesmo sem as luvas de borracha. A cicatriz no braço esquerdo visível sob as mangas curtas. E ele pensou que ela era bonita. Não bonita como Regina, com Seda e Valentino. Mas bonita porque era real. Porque cada cicatriz e cada calosidade nas mãos contavam a história de alguém que não desistiu. E aquelas mãos ásperas estavam segurando o mundo dele. Julieta, disse ele. Ela ergueu os olhos do livro, óculos de leitura baratos comprados numa farmácia. Quero te levar para jantar, disse ele. Não jantar na mesa da cozinha com as crianças. Um jantar de 2 adultos, como um homem que quer conhecer uma mulher. Não como um empregador e uma babá. Julieta tirou os óculos e o encarou por um longo momento. E ele viu a batalha nos olhos dela, entre o que ela queria e o que ela acreditava ser permitido querer. Emílio, disse ela. E o fato de ela usar o nome dele em vez de Sr. Verono fez o coração dele pular um batimento. O seu mundo e o meu mundo estão muito distantes. Sou uma babá do lado sul. E você é? Ela hesitou, procurando uma forma educada de descrever o que ele era sem nomear. Você é você. Essa distância não desaparece por causa de um jantar. Emílio pousou o uísque, se inclinou para a frente, encontrou o olhar dela, e disse: Você ficou diante de uma mulher que queria destruir a sua vida. E não recuou nem um passo. Levantou uma mão com luva amarela de borracha para bloquear uma bofetada porque os meus filhos precisavam de você. Sentou no meio de cacos e cantou uma canção de ninar sabendo que estava prestes a ser presa. Que distância existe nesta terra que me deteria depois do que vi você fazer? Julieta abriu a boca. Mas antes de falar, a voz sonolenta de Noah veio do quarto no corredor. Um balbucio pequeno vindo de dentro de um sonho. Mamãe. Só uma palavra. Minúscula e meio dormindo. Mas caiu no silêncio da biblioteca como uma pedra caindo numa água parada. Julieta se levantou de instinto. Depois travou no meio do movimento, encarando Emílio com pânico. Porque ela sempre havia temido aquele momento. Temido que ele ficasse furioso que o filho tivesse chamado pelo nome mais sagrado que deveria pertencer apenas a Catherine. Mas Emílio sorriu. Quente e triste ao mesmo tempo. Depois fez um aceno em direção ao corredor e disse: Vai. Seu filho está chamando a mãe. O jantar que Emílio havia prometido nunca aconteceu. Porque 3 dias depois daquela noite na biblioteca, Franco bateu 3 vezes na porta do escritório e entrou com um rosto que Emílio havia aprendido a ler em 20 anos. Um rosto que Franco havia trazido a ele apenas 3 vezes antes. E cada uma delas alguém havia morrido ou estava prestes a morrer. Temos um problema, disse Franco, colocando um celular descartável sobre a escrivaninha ao lado da arma prateada de Emílio. A minha rede no norte interceptou uma ligação criptografada entre a gente do Kowalski e um número em Nova York. Esse número pertence a Regina Short. Emílio olhou para o celular,
depois para Franco. E Franco continuou em voz plana e sem emoção, mas cada frase aterrissando mais pesada que a anterior. Regina havia contatado a família Kowalski de Nova York e repassado o layout do sistema de segurança da mansão Verono, memorizado enquanto morava ali. As posições das câmeras. Os códigos antigos do portão. O esquema de patrulha dos guardas. E o mais importante, a rotina semanal em que Julieta levava os gêmeos ao Dr. Calavai todas as quartas-feiras de manhã. A rota fixa. O veículo sem blindagem. Só um motorista. Kowalski planejava parar o carro no trecho vazio entre a mansão e a clínica, sequestrar Noah e Gianna, e usar as crianças como moeda de pressão para forçar Emílio a ceder nas negociações do território norte, onde os dois lados estavam em impasse há meses. A data planejada era a quarta-feira da semana seguinte. Emílio se levantou devagar da cadeira. Ambas as mãos apoiadas na escrivaninha. E o silêncio que se espalhou a partir dele era o silêncio que Franco conhecia melhor do que ninguém, a pausa antes de uma ordem de eliminação. Encontra ela, disse Emílio, a voz plana como uma lâmina. Quero resolver definitivamente. Franco assentiu. Mas antes de se virar para sair, a porta do escritório se abriu. Julieta estava na soleira, segurando o monitor de bebê que ela carregava por toda a casa. O rosto havia ficado branco. E Emílio entendeu que ela havia ouvido tudo pelo monitor, porque o escritório ficava ao lado do quarto das crianças, e sinais de rádio às vezes se cruzavam. Julieta olhou para Emílio. Olhou para Franco. Olhou para a arma prateada sobre a escrivaninha. Depois voltou a olhar para Emílio. Não pode, disse ela. A voz tremia, mas os olhos estavam firmes. A mandíbula de Emílio fechou. Você não entende. Ela quer sequestrar os meus filhos. Ela vendeu informações sobre esta casa para os meus inimigos. No meu mundo, isso termina de um jeito só. Eu entendo, disse Julieta entrando na sala. Estou com mais medo do que você imagina, porque sou eu que vou naquele carro toda quarta-feira com as crianças. Mas se você matar ela, vai se tornar exatamente aquilo do que está tentando proteger os seus filhos. Você quer que Noah e Gianna cresçam sabendo que o pai mata pessoas para resolver problemas? Quer que eles herdem isso? A sala ficou quieta. Franco ficou imóvel, observando Julieta com uma expressão que dizia, se qualquer outra pessoa tivesse falado assim com Emílio Verono, Franco já teria intervindo. Mas ele não se moveu. Porque lembrava de ter avisado Emílio sobre Regina e ter sido ignorado. E essa garota estava dizendo que ele não tinha o direito de dizer. Emílio olhou para Julieta. Depois para a foto emoldurada na mesa, Noah e Gianna sorrindo numa foto que Agnes havia tirado na semana anterior. Então fechou os olhos, inspirou fundo. E quando os abriu, a intenção de matar havia suavizado. Não desaparecido, mas contida. E pela primeira vez, ele escolheu um caminho diferente. Franco, disse ele. Plano B, contata o pai de Regina. Manda a ele o vídeo e a gravação da ligação de suborno ao sargento Malone, junto com a prova de que ela vendeu informações de segurança internas ao Kowalski. Diz a ele que há duas opções. Uma, a família Ashford corta Regina completamente e a retira dos Estados Unidos permanentemente. 2, toda a prova chega numa mesa do FBI na manhã seguinte. Porque subornar a polícia é crime federal, não estadual, e nenhum advogado Ashford apaga isso. E vou garantir que o pai dela receba uma cópia no mesmo dia. Ele tem 24 horas. Franco assentiu. E desta vez, algo parecido com um sorriso passou pelo canto da boca dele antes de desaparecer. E o Kowalski, continuou Emílio, neutraliza o plano de sequestro antes de quarta-feira. Não me importo como. Mas nenhum fio de cabelo das crianças é tocado. Troca todo o sistema de segurança. Senhas novas, rotas novas, veículo blindado para cada vez que Julieta sair com as crianças. A partir de agora. Franco saiu da sala. E 3 dias depois, tudo estava feito. A família Ashford escolheu a opção 1. Regina foi cortada de todas as contas e colocada no avião para Londres com uma mala e sem um centavo.
O plano de sequestro de Kowalski foi desmantelado antes de começar, de uma forma que Franco não relatou em detalhes e Emílio não perguntou. Naquela noite, a mansão estava em estado de alerta máximo. Os guardas dobraram as patrulhas. O novo sistema de câmeras piscava verde em cada canto. E Julieta estava sentada no quarto das crianças na cadeira de balanço ao lado do berço, observando Noah e Gianna dormirem, recusando-se a sair, mesmo depois de Agnes dizer 3 vezes para ela descansar. Emílio a encontrou ali à meia-noite, depois de ter percorrido todo o sistema de segurança com Franco. Parou na porta e a observou sentada na escuridão com só uma luzinha em formato de estrela projetando padrões no teto. Então entrou sem dizer uma palavra, puxou uma cadeirinha pequena para ao lado do balanço dela, e se sentou. Eles não falaram. Não precisaram. O ombro de Emílio tocou o ombro de Julieta, calor passando pelo tecido fino. E no escuro do quarto, com a respiração constante de Noah e Gianna como ritmo de fundo, 2 pessoas sentaram lado a lado, guardando a coisa mais preciosa que ambos tinham. E foi o primeiro momento de verdadeira intimidade entre eles. Não de mão dada. Não um beijo. Só ombro a ombro no escuro. E a compreensão de que a partir dali eles estavam do mesmo lado. O calendário digital sobre a escrivaninha de carvalho negro mostrava a data. Exatamente 1 ano desde aquela tarde em que 2 luvas amarelas de borracha e um sistema de câmeras mudaram o destino da família Verono para sempre. Emílio estava sentado na mesma cadeira de couro, no mesmo escritório do 2º andar onde a mão havia tremido ao pressionar Enter. Mas o homem sentado ali hoje não era o homem de 1 ano atrás. As olheiras das noites sem sono haviam sumido, substituídas pelas pequenas linhas ao redor dos olhos que só aparecem em quem ri com frequência. Os ombros não estavam mais rígidos como de militar. Haviam amolecido. E sobre a mesa, ao lado do laptop, não havia um uísque pela metade às 3 da manhã. Só uma foto emoldurada que Agnes havia tirado dos 4 sorrisos no quintal no outono anterior. Na tela do laptop, o cursor pairava sobre uma pasta chamada Segurança_S. Dentro estava tudo. O vídeo de Regina. A gravação da ligação de suborno ao sargento Malone. A prova de que ela havia vendido informações ao Kowalski. Todas as armas que Emílio havia guardado por 1 ano como um escudo, caso Regina voltasse. Mas Regina nunca voltou. Estava em algum lugar da Europa vivendo do dinheiro que ainda restava e da pena de velhos conhecidos. Não preciso mais disso, murmurou Emílio para a tela. Então arrastou a pasta para a lixeira e pressionou excluir permanentemente. Uma barra de progresso verde preencheu a tela, depois desapareceu. E o último rastro de Regina Ashford naquela casa se dissolveu em nada digital. Emílio fechou o laptop, pegou o casaco, e saiu do escritório, cumprimentando a secretária com um sorriso que ela não teria acreditado ser real 1 ano antes. Depois dirigiu para casa pelas ruas de Chicago cobertas de folhas de outono, amarelas e laranja sobre as calçadas. Quando abriu as portas da mansão, a primeira coisa que o atingiu não foi o silêncio estéril e o cheiro de produto de limpeza do chão como havia sido 1 ano atrás. Foi o calor de uma torta de maçã com canela vindo da cozinha, misturado ao jazz suave e ao riso das crianças vindo da sala principal. Emílio foi até a soleira da sala e parou. Como havia parado naquele lugar em sonhos muitas vezes, só para olhar sem ser visto por um momento. A luz do outono tardio derramava pelos vidros do chão ao teto e lançava o mesmo tom de dourado mel sobre o tapete persa cor de creme, como havia feito 1 ano atrás. Mas o tapete já não estava impecável. Estava espalhado de brinquedos. Blocos de madeira. Um trem de madeira. Urchinhos de pelúcia. Uma bagunça feliz que Emílio não trocaria por nada. No centro do tapete estava Julieta. Ela estava no chão, as pernas esticadas confortavelmente, usando um vestido maxi de linho verde esmeralda que escorregava sobre a barriga de 7 meses. O cabelo preto derramado sobre os ombros, captando a luz. E no dedo anular esquerdo, um anel de noivado de platina com uma safira azul cercada de minúsculos diamantes, projetando pequenos reflexos de luz no teto. O anel que Emílio havia desenhado ele próprio porque queria que carregasse a mesma elegância quieta da mulher que o usaria. Não a ostentação vazia que havia confundido com sofisticação antes.
Noah e Gianna, agora há quase 3 anos, dois pequeninhos tornados em camisetas e shorts, faziam círculos ao redor dela tentando construir uma torre de madeira, derrubando, rindo, repetindo o jogo que Julieta havia ensinado a Emílio meses atrás. E agora as crianças brincavam entre si sem precisar de ninguém para guiar. Da cozinha, o cheiro de canela e maçã ficou mais rico, e a cantiga suave de Rose em espanhol se espalhou pelo ar. Rose estava saudável sob o plano de tratamento no Northwestern Memorial, e agora morava com a família no quarto do andar térreo que Agnes havia arrumado, virando uma avó não oficial que mimava as crianças com doces histórias de fada em 2 idiomas. Emílio entrou na luz. "Papai!" gritou Noah primeiro. E depois Gianna, "Papai! Papai!" Os dois voaram em direção a ele como 2 balinhas embrulhadas em riso. Emílio caiu de joelhos, abriu os braços, absorveu o impacto dos 2 corpos pequenos, segurou-os com força, beijou a cabeça de Noah, depois a de Gianna, respirando o cheiro de shampoo infantil misturado com maçã e canela. E pensou, é esse o cheiro da paz. Então se levantou e foi até Julieta, oferecendo as 2 mãos para ajudá-la a se levantar, porque com 7 meses de gravidez, levantar do chão era um exercício. E quando ela estava de pé, ele pousou uma mão na barriga. Sob o tecido esmeralda, um chutezinho pousou na palma, vivo e claro. Uma filha ainda não nascida dizendo olá para o pai. Ele olhou para Julieta. Julieta olhou para ele. E no meio do riso das crianças, da canela e da luz dourada de outono, não eram necessárias palavras. Porque tudo o que importava já havia sido dito por aquele chute pequeno embaixo da mão dele. Emílio gentilmente tomou a mão de Julieta e a levou para fora da sala em direção à biblioteca, o cômodo no fim do corredor com o tapete persa espesso, as prateleiras até o teto cheias de livros antigos e a lareira de tijolos vermelhos onde eles haviam se sentado juntos pela primeira vez na noite em que as luvas foram tiradas. Quando Emílio fechou a porta suavemente atrás deles, Julieta percebeu que ele estava escondendo algo atrás das costas. "Senta", disse Emílio, puxando uma cadeira para ela, porque com 7 meses de gravidez ficar em pé por muito tempo não era fácil. Então foi até a estante, tirou uma pequena caixinha de madeira entalhada à mão, do tamanho de uma palma, do tipo que as pessoas usam para guardar joias preciosas ou memórias de família. E colocou na mão dela. Julieta olhou para a caixa. Olhou para Emílio. Então abriu a tampa. Dentro, descansando sobre veludo preto, não havia diamantes nem pérolas. Eram as luvas amarelas de borracha. As luvas velhas, lavadas e limpas, mas ainda riscadas no dorso da mão direita. E bem no centro, uma pequena marca em meia-lua onde o salto do low bolt em vermelho de Regina havia pressionado. Uma marca desbotada pelo tempo, mas não apagada. Como a cicatriz no braço de Julieta. Como toda ferida real, elas cicatrizam, mas nunca fingem que não aconteceram. Julieta tocou as luvas com as pontas dos dedos, sentindo a borracha que havia secado e enrijecido em comparação ao dia em que as havia usado, esfregando o chão de joelhos. E olhou para Emílio com uma pergunta nos olhos. "Por que você guardou isso?" perguntou. "São só lixo." Emílio sentou na cadeira à sua frente, os cotovelos sobre os joelhos, inclinado para a frente, e disse: "Às vezes, quando estou em salas de reunião assinando contratos milionários, ou quando vamos a eventos e você está num vestido tão lindo que eu esqueço de respirar, eu fico com medo. Medo de esquecer. De me transformar de volta num homem que só enxergava o uniforme, não o ser humano dentro dele. De me transformar de volta num homem cego que ficava sentado numa sala fechada acreditando numa mentirosa enquanto a pessoa dizendo a verdade estava de joelhos limpando o chão lá embaixo." Ele olhou para as luvas na caixa, depois encontrou os olhos dela de novo. "Essas luvas me lembram do dia em que quase perdi tudo. Me lembram que o amor de verdade não veste seda e perfume. Ele veste uniforme cinza, luvas de borracha, ajoelha no chão frio e ainda canta canções de ninar para os filhos de outra pessoa. Me lembram que a pessoa mais corajosa que já conheci na vida não era nenhum pistoleiro da minha organização. Era a garota que levantou uma mão enrolada em borracha amarela para bloquear uma bofetada e proteger 2 crianças que não eram do seu sangue." Emílio tomou a mão de Julieta.
As mãos dela estavam mais macias agora do que haviam sido um ano atrás, porque ela não passava mais horas encharcada em produtos químicos. Mas ainda não eram as mãos de uma princesa protegida. E ele amava isso. Vou guardar essas luvas, disse ele, para que quando a nossa filha crescer, eu possa contar a ela a história da mãe que salvou esta família com as próprias mãos. Para que ela saiba que vem de uma linhagem de mulheres guerreiras, não de uma princesa numa torre de marfim. Para que saiba que a vovó Rosa passou a vida se sacrificando para criar a mãe. E que a mãe sacrificou tudo para proteger o irmão e a irmã. E que essa força corre no sangue dela, e ninguém jamais pode tirar isso dela. Julieta olhou para as luvas. Olhou para o anel de safira no dedo. Olhou para a barriga onde a filha estava chutando. Depois olhou para Emílio. E as lágrimas escorreram pelo rosto, mas ela sorriu. Um sorriso verdadeiro. O sorriso de alguém que finalmente acreditou ser permitido ser feliz. Emílio se inclinou, levantou a mão até o rosto dela, enxugou as lágrimas com o polegar, e a beijou, gentil e devagar, sem pressa. Um beijo que não queimava nem era frenético. Era quente, fundo e cheio de promessa, como um voto que não precisava de uma igreja. A porta da biblioteca voou aberta com aquela batida familiar, e Noah entrou como uma bala minúscula gritando. A vovó terminou de assar. E Giana bambeou atrás segurando o ursinho de pelúcia, os olhos de vidro que já não escondiam nenhuma câmera. E atrás das crianças, Rosa apareceu na porta, o cabelo grisalho elegantemente preso, o avental coberto de farinha, segurando uma bandeja de torticinhas quentes de maçã e canela, sorrindo enquanto misturava espanhol com português. Intenté retener-los, pero com o olor deu açúcar, impossível parar esses dois. Emílio riu, soltou Julieta, mas continuou segurando a mão dela. E disse: Acho que todos nós queremos sobremesa. E a família inteira transbordou para a sala de jantar grande, onde Agnes já havia arrumado tigelas e pratos para 6 pessoas, mesmo havendo só 3 adultos e 2 crianças. Porque o 6º lugar era sempre posto para quem ainda estava por vir. Sentaram juntos. Rosa na cabeceira cortando as torticinhas. Julieta ao lado de Emílio. Noah e Giana nas cadeirinhas batendo colheres nas bandejas exigindo a parte deles. E o riso e as vozes preencheram o cômodo que um ano atrás havia guardado só silêncio e cheiro de cera de chão. Lá em cima, no canto do teto da sala de jantar, onde o detector de fumaça encontrava o rodapé do forro, a pequena câmera de segurança ainda piscava, ainda gravava, ainda enviava para a nuvem. Mas se alguém abrisse a gravação de hoje, não encontraria prova de crime, traição ou violência. Encontraria uma família comendo torticinhas de maçã e canela à luz amarela quente. Uma avó sorrindo. 2 crianças com açúcar de canela espalhado no rosto. Um homem olhando para a mulher ao lado dele com os olhos de alguém que atravessou a escuridão e encontrou o caminho de volta para casa. E uma mulher grávida sorrindo com as mãos que não usam mais luvas de borracha, mas que ainda carregam os calos de quem trabalhou a vida toda. Mãos que agora seguravam a mão do homem que um ano atrás havia mandado ela esfregar o chão de joelhos. E ambos haviam se perdoado. E ambos haviam se escolhido. E esse era o milagre. Emílio apagou a luz da sala de jantar quando o jantar terminou. Rosa havia levado as crianças para cima. Julieta encostou a cabeça no ombro dele no corredor. E a casa mergulhou na escuridão. Mas não estava escura. Porque a luz da mansão Verono já não dependia de lâmpadas ou da luz do sol. Ela vinha de dentro, do riso, das canções de ninar, do cheiro de canela, do chute de uma filha ainda por nascer. E aquela luz, nascida da verdade e forjada no perdão, nunca mais se apagaria. A história de hoje termina aqui. Mas antes de nos despedirmos, quero compartilhar algo com você. A história de Emílio e Julieta nos lembra que às vezes a pessoa mais importante nas nossas vidas não é a que veste as roupas mais bonitas, fala as palavras mais doces, ou vem do lugar mais sofisticado. É a que fica quando tudo desmorona. A que levanta a mão para proteger os nossos filhos quando não estamos por perto. A que canta canções de ninar no meio dos cacos quando sabe que está prestes a perder tudo. E às vezes a coisa mais corajosa que existe não é pegar uma arma. É pousá-la.
Não se vingar, mas perdoar. Não se agarrar ao poder, mas se ajoelhar diante de quem merece. Quero te perguntar, qual parte dessa história tocou o seu coração? Você já conheceu alguém como Julieta na vida? Alguém que se sacrifica quietinho, sem nunca exigir reconhecimento? Conta nos comentários, porque eu leio cada mensagem, e quero de verdade ouvir o que você sente lá no fundo. Se a história de hoje te fez sentir algo, aperta o curtir para apoiar o canal. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se ainda não se inscreveu, inscreve-se agora e ativa as notificações para não perder novas histórias todos os dias. Desejo a todos que estão assistindo saúde, uma vida alegre, e dias de paz ao lado das pessoas que você ama. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Até logo, e te vejo no próximo vídeo.